Vamos dar início à nossa primeira aula do curso Integrado ao Médio em Agropecuária. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de razão e proporção. Não vamos perder tempo, vamos dar início à nossa aula e já começamos falando aqui da definição do que seria uma razão. Ou seja, ele coloca que a razão é uma forma de se realizar a comparação de duas grandezas. No entanto, para isto é necessário que as duas estejam na mesma unidade de medida. A razão entre dois números A e B é obtida dividindo-se A por B, ou seja, você tem aqui uma fração. Essa razão representa uma fração onde A e B podem ser números reais. Obviamente, B deve ser diferente de zero. A razão pode ser representada por uma fração, um número na forma decimal, uma porcentagem ou até mesmo uma divisão. Como a gente viu em sala de aula, nós falamos de cada um destes números quando formos falar dos números racionais. Então, em parte, você está dizendo que uma razão pode ser, na verdade, é um número racional. Vamos dar continuidade. Na razão, o número A ele é chamado de antecedente e o B ele é chamado de consequente. Você tem o antecedente e o consequente. Passando aqui, vamos para o nosso primeiro exemplo. O salário de Paulo é R$ 2.000 e o de João, R$ 1.000. Qual a razão de um salário para outro? Observe aqui que ele não especificou que tipo de razão ele está tratando. Se é se é Paulo para João ou se é João para Paulo. Vamos lá para encontrar essa razão de forma mais concreta. Ele quer aqui a razão entre o salário de Paulo e o de João. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode colocar aqui o salário de Paulo sobre. Vou melhorar aqui um pouquinho a letra, tá? Você tem o salário de Paulo sobre o salário de João. Se eu pegar nesse sentido, você teria 2.000 dividido por 1.000. Se você simplificar, você dá 2 sobre 1, ou 2.000 dividido por 1.000 dá 2. No entanto, ele poderia ter colocado aqui o salário de João, tá? Sobre o salário de Paulo. E você vai perceber que o valor vai ficar invertido, pois o salário de João é 1.000, já o salário de Paulo é 2.000. Simplificando aqui, dividindo tudo por 1.000, você vai encontrar 1 sobre 2. Portanto, aqui você tem uma mudança. Ou seja, pegar o salário de Paulo sobre o de João é uma coisa, já o de João sobre Paulo é o inverso. Tome muito cuidado com respeito a isso. Vamos voltar aqui ao nosso slide para mais um exemplo, o exemplo 2. Ele coloca a seguinte coisa: eu tenho uma estatura de 1,80 e meu filho 80 centímetros. Qual a razão de nossas alturas? Então vejamos como proceder neste caso. Com os dados aqui anotados, eu tenho a minha altura de 1,80 metros, já o meu filho é 80 centímetros. Observe que quando a gente colocou a definição de razão, nós falamos que eles deveriam estar na mesma unidade. Então, para que eu possa estar resolvendo aqui, eu tenho que colocar os dois na mesma unidade. E neste caso, ou você coloca tudo em centímetro ou tudo em metro. Eu vou colocar tudo em centímetro. Uma vez que 1,80 m corresponde a 180 centímetros. Já está na mesma unidade, tá? E aí você vai fazer o quê? Nós vamos tomar agora que, neste caso, você vai fazer a seguinte coisa. Você coloca aqui a minha altura, vamos colocar aqui H minha, sobre
altura, filho. E aí você vai dividir 180 por 80. Se você dividir tudo aqui por 20, você vai encontrar aqui 9. Se você dividir aqui por 20, você vai encontrar 4. Agora, se eu colocar a altura do meu filho sobre a minha altura, aqui nós vamos encontrar o quê? 80 sobre 180. Ou seja, você vai encontrar, simplificando, 4 nonos. Ó, tá aí resolvido, tá? Você tem esses resultados. Mas vamos continuar aqui nossos slides, pois vamos falar agora a respeito de proporção. E proporção nada mais é que a igualdade entre razão, ou seja, uma igualdade entre razões. A igualdade entre duas razões forma uma proporção. Vale lembrar que a razão é a divisão entre dois números A e B, tal que o B é diferente de zero, e pode ser escrito na forma de A sobre B. Isso aqui é uma razão, tá ok? Mas ele não pediu a razão, ele pediu uma proporção. Neste caso, as proporções possuem uma propriedade que diz, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa propriedade pode ser colocada em prática na verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada. E aí, com relação a essa observação, na regra de 3, a proporcionalidade é usada no intuito de calcular o quarto valor com base nos 3 valores estabelecidos pelo problema. Assim, a propriedade fundamental das proporções nos diz que se eu tenho que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, se eu tenho um A sobre B igual a um C sobre D, você vai multiplicar A vezes D e B vezes C. Então, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, BC. Vamos ver alguns exemplos. Começando pelo exemplo 3. Paguei R$ 15 por 1 quilo de carne. Se eu tivesse pago 25, teria comprado 2 quilos. A igualdade da razão do preço de compra pela quantidade dos dois casos resulta em uma proporção? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Mas vejamos como proceder e descobrir se isso aí é verdadeiro ou não. Será se essa informação ela é verdadeira? Ele diz que 1 quilo corresponde a R$ 15. Já 2 quilos corresponde a 25. Portanto, o que eu tenho aqui é perceber se eu pegar 1 para 2 é a mesma coisa de pegar 15 para 25. Para que isto seja uma proporção, ou seja, à medida que aumenta os quilos, aumente também o valor de forma proporcional, esses resultados deveriam ser iguais. E para tal, nós podemos fazer aqui o princípio fundamental da proporcionalidade, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, você tem 1 vezes 25, a pergunta se ele é igual a 2 vezes 15. E aqui nós temos um 25, dá 25, e 2 vezes 15 dá 30. Ou seja, isso aqui é diferente. Portanto, o preço não é proporcional ao, ao peso, tá? Então, vamos aqui, eu vou aumentar um pouquinho também dessa tela, até mesmo para ficar melhor para a visualização dos cálculos, tá ok? Vou colocar aqui. Acho que aqui tá bom. Bom, feito isso, vamos para o próximo item, tá? E nesse próximo item, é o exemplo 4,
Ele diz que a soma de dois números é igual a 240. Sabe-se que um deles está para 5, assim como o outro está para 7. Quais são esses números? Então, vejamos como proceder neste caso. Bom, o que eu tenho aqui na informação, ele diz que a soma de dois números, um A mais B, é igual a 240. Um está para 5 e o outro está para 7. Você poderia ter colocado o B para 7, melhor, o A para 7 e o B para 5. Ele não informa aqui qual a ordem. Então, eu sei que se ele está informando aqui o A está para 5, assim como o B está para 7. E na hora de resolver, ele diz que A mais B corresponde a 240. Claro que tem uma propriedade, dentre as propriedades da proporcionalidade, que nos diz a seguinte coisa: se eu somar aqui, eu vou repetir o A sobre 5, que é igual a B sobre 7, igual. Se eu somar os numeradores A mais B, ele vai ser proporcional à soma também no denominador, 5 mais 7. Então, se você tem A sobre 5 igual a B sobre 7, vocês são proporcionais, se eu somar os numeradores e somar os denominadores, também continua proporcional. Agora tem um detalhe. O detalhe importante aqui é que se eu pego A mais B, esse valor é 240. Se você somar aqui 5 mais 7, isso aqui é 12. Portanto, o que eu tenho escrito aqui é que A está para 5, assim como B está para 7, assim como 240 está para 12. Se eu tenho igualdades, eu posso dividir assim da seguinte forma: o A está para 5, assim como 240 está melhor. Vou fazer uma coisa aqui e veja que 240 e 12 eu posso dividir tudo por 12. Dá 1, 240 dividido por 12 dá igual a 20. Acho que fica mais fácil de eu resolver, que aqui vai ficar 20 para 4. Você pode fazer agora a proporcionalidade, onde o produto dos extremos, A vezes 4, dá 4A, é igual, assim como se eu pego 5 vezes 20, produto dos meios, dá 100. Ou seja, o valor de A é 100 dividido por 4. Ou seja, A 100 dividido por 4 dá 25. Você, para encontrar o valor de B, você pode fazer de duas maneiras. Usando novamente aqui a razão, onde o B sobre 7 vai ser igual também a 20 sobre 1. Desculpa, aqui eu cometi um errozinho. Aqui não é 4, aqui é igual a 1. Se aqui é igual a 1, veja, A vezes 1 é A. Então, vou apagar tudo aqui. Você percebeu que eu cometi um pequeno equívoco. Vou apagar para responder novamente, tá? Toma cuidado com relação aos dados da questão. Então, A vezes 1 é A. 25 vezes 20 dá 100. Veja que eu cometi esse pequeno equívoco e quase ia perdendo uma questão. Aqui no outro, você vai ter o quê? B vezes 1, tá? Produto dos extremos, B vezes 1 é igual a B, igual a 7 vezes 20, cujo resultado você vai encontrar 140. Lembrando que eu poderia ter encontrado esse valor de B de outra maneira. Como a soma de A mais B é 240 e eu já tenho 100, o outro restante ficaria 140. Vamos perder tempo, vamos para o próximo item, tá? Nesse próximo item, você tem aqui 4 números, todos diferentes de zero. 10, 8, 25 e x formam nessa ordem uma proporção. A pergunta é: qual o valor de x? Se nessa ordem eles formam uma proporção, então vamos montar aqui o nosso quebra-cabeça. Bom, ele diz na questão que nessa ordem eles formam proporção. Ou seja, se eu pego 10 para 8,
assim como 25 está para x, é uma proporção. E, se é uma proporção, é válida a propriedade fundamental, onde o produto dos extremos, 10 vezes x, é igual ao produto dos meios, 8 vezes 25. Você pode multiplicar aí, vai dar quanto? Ó, 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 2 é 16 e 4, 20. Então, você vai ter 200 dividido por 10. Lembrando que aqui, ó, esse 10 está multiplicando, vai para o segundo membro, dividindo, tá? E se você divide aqui, você conclui que o valor de x de 200 por 10 é 20. Vamos para o próximo item. Próximo item, e sexto, diz a idade de Pedro está para a idade de Paulo, assim como 5 está para 6. Quantos anos tem Pedro e Paulo, sabendo que as duas idades somadas dá 55 anos? Então vamos lá anotar essas informações e resolver a nossa questão. O que ele dá na questão, ele diz que a idade de Pedro está para 5, assim como a idade de Paulo está para 6, ok? Melhor, desculpa, não foi isso, não. Ele traz outra informação. Vou até colocar aqui para vocês no slide para não trazer a informação errada. A idade de Pedro está para a idade de Paulo. Então, se eu vou escrever isso, a idade de Pedro está para a idade de Paulo, assim como 5 está para 6. Ora, e ele também afirma que a soma das idades dos dois é igual a 55. Você tem duas maneiras de resolver isso aqui. Eu vou responder de uma maneira. Eu vou responder das duas formas. A primeira forma é que, se eu somar o x ao y, estando para y, veja, eu peguei o x mais y e coloquei para o y. Logo, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro. Eu pego o 5 mais 6 para 6. Mas, na questão, ele já me informa que esse x mais y é 55. Substitui. Está para y, assim como 5 mais 6 é 11, está para 6. Ora, se eu faço isso, vou agora lembrar a proporcionalidade. O produto dos extremos, 6. 55 vezes 6 é igual a y vezes 11. Ou y vezes 11, que dá 11y, é igual ao produto de 55 vezes 6. E você pode até multiplicar logo. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 5, 33. E aí você descobre o valor de y. Seria 330 sobre 11, cujo resultado você vai perceber aqui que vai dar 30. Mas aí lembre-se, você não quer somente o valor de y, você quer também o valor de x. Você pode fazer agora de duas formas. Substituir aqui ou aqui. Eu prefiro nesse segundo caso. Por quê? Como o y é igual a 30 e x mais y é igual a 55, nós vamos substituir esse valor. O valor de x eu quero, o valor de y é 30, igual a 55. E nós vimos já em sala que eu posso passar o mais 30 para o segundo membro. Ele está somando, ele vem subtraindo. Portanto, o valor de x é 55 menos 30. Ou seja, esse valor de x é igual a 25. E aí eu concluo a idade de Pedro e Paulo. A idade de Pedro é 25 e a idade de Paulo é igual a 30. Nós temos mais uma questão, mas o vídeo já está um pouco longo. Então, anotem essa questão. Ele diz que o peso de uma sacola em quilos está para o peso de outra sacola também em quilo, assim como 32 está para 28. Quanto pesa cada uma dessas sacolas, sabendo que elas juntas pesam 15 quilos?
deixo esta questão para vocês e lembrar que na próxima aula, vamos dar continuidade a esse conteúdo. Espero que você esteja fazendo as questões que vão ser passadas do livro, o texto que está sendo adotado, que é este livro, tá? Esse livro, que é, deixa eu ver se enfoca aqui, A Matemática e Suas Tecnologias de Ensino Médio, tá? A matemática nos dias de hoje e funções, tá? Então, vamos passar algumas páginas desse livro para que vocês possam estar resolvendo. Eu vou ficando por aqui. Aproveita, acesse aí nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Aproveita o nosso canal do YouTube para se inscreva, curta lá as nossas postagens. Tá? Fico por aqui e até a nossa próxima aula.